Continuando o nosso mini curso de apometria, hoje falaremos das técnicas. Aliás, iniciaremos agora falando das técnicas que talvez não dê só um vídeo para isso. As principais são a despolarização dos estímulos de memória, a pneumiatria, a dialimetria, a utilização dos espíritos da natureza, a arquecriptognosia. Bom, antes de todas as técnicas, é importante o tratamento dos desencarnados, porque os mortos também sofrem, também têm dores, doenças que são reflexos vivos das dores, sofrimentos e doenças físicas que enfrentaram quando vivos. E eles não têm a condição energética que permita mudar de estado, sair desse estado de angústia. Mas nós podemos ajudá-los fornecendo-lhes as energias de que necessitam. Então, é preciso esquecer que os desencarnados vivem em outra realidade. E nós, na margem de cá do rio da vida, devemos lhe estender a nossa caridade, já que podemos curá-los e consolá-los quase que instantaneamente, por causa da nossa densidade energética. Como o espírito não tem mais o corpo material, a harmonização de seus tecidos vai requerer menos energia. Por isso que comandos de refazimento de corpo astral, de tratamento de feridas nos sofredores são imediatos. Em instantes se reconstituem membros amputados, lesões graves, órgãos extirpados e males mais profundos que por vezes vêm acompanhando esse irmão desencarnado há várias encarnações. Quando atendemos um consulente que vem com muitos irmãos desencarnados, a nossa ajuda é muito maior do outro lado para esses irmãos do que para o próprio consulente, que depende de si mesmo, do seu melhoramento, da sua autocura e do seu autoconhecimento. Já esses irmãos perdidos em bolsões de memória precisam da nossa energia para que possam se desvencilhar desse loop de memória doloroso. Então, o tratamento com os desencarnados não é apenas afastá-los. Existe um processo muito mais intenso do outro lado do que do lado de cá. É maravilhoso termos condições de tratar de uma só vez e em poucos segundos grandes multidões de espíritos sofredores. Então vamos agora falar da despolarização dos estímulos de memória. Segundo Lacerda, essa técnica vai tratar neuroses e psicoses. Ele estudou a teoria de Pavlov, em que a aprendizagem ela é fruto de repetição de estímulos e na estrutura ali do sistema nervoso, o registro dos estímulos vai se processar de modo polarizado, ou seja, a corrente elétrica passa num só sentido. Assim, ele supôs que a memória também é gravada desta forma, como numa fita magnética. Ele fez vários experimentos, teve êxito, então ele propôs a lei. Enunciado: toda vez que aplicarmos energias específicas de natureza magnética na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anularmos estímulos eletromagnéticos registrados nos bancos de memória, os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neuronal e o paciente esquecerá o evento relativo dos estímulos. Ele tomou como base uma fita magnética mesmo da época em que se gravava vozes, por exemplo, num gravador. Você passava num só sentido, gravava, e para apagar, você passava novamente a fita, novamente pelo mesmo campo, só que com uma intensidade mais forte e regular, e aí apagava a fita. E o que ele observou? Que nos desencarnados o comando era totalmente aceito, os estímulos de memória apagados. Mas em encarnados, esse evento não é completamente apagado, mas ele já não sente mais como antes, não é tão intenso, não reverbera tanto quanto antes. A técnica no presencial se dar os comandos através de pulsos mudando a mão de lado nas laterais da cabeça do paciente. A técnica no trabalho à distância é feita apenas com um comando de despolarização de memória com pulsos e contagem.
Essa técnica vem trazer muito alívio àquelas consciências que estão em bolsões de memória com ideias fixas de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa, etc. Nós despolarizamos essas ideias, alivia e polarizamos coisas positivas, coisas que vão ser contribuição para a evolução do espírito. Despolarizamos também os níveis ou personas dos encarnados que estão ali fractalizados, ressoando no campo do encarnado, que estão ali como que um obsessor obsidiando a própria ponta física. Despolarizamos essas memórias também de traumas passados para que ele possa seguir com mais consciência. Bom, Lacerda deu uma explicação baseada na fisiologia, na física, na bioquímica da Terra, da física mesmo, mas temos também explicações para essa técnica como sugestão hipnótica. Funciona também como uma sugestão hipnótica. A hipnose funciona muito bem do lado de lá, porque essas consciências ainda têm corpo mental impregnado, então os comandos são dados a esse corpo mental impregnado do corpo astral. Tanto que espíritos controladores, mago das trevas, utilizam muito da hipnose para comandar seus escravos. Bom, vamos encerrando por aqui e continuamos no próximo vídeo.